Matheus, boa noite, Kleber, Luana Trindade aqui da Flá TV. Queria que vocês comentassem sobre essa vitória, né? Uma vitória que retoma a confiança do grupo numa noite que marcou aí a reestreia do Michael. Feliz por a gente ter conseguido fazer uma boa partida. Em alguns momentos a gente acabou oscilando também pela qualidade do adversário, mas tivemos boas situações. Feliz pelo Michael ter estreado, ter ajudado com a equipe. E feliz pelo grupo todo, que tem se dedicado no dia a dia, tem se entregado ao máximo para essa camisa, e mais um passo dado. Próxima. Boa noite, Matheus. Boa noite, Kleber. Bruno Castanha. A vitória é excelente até pelas circunstâncias, né? Muitos desfalques e também vindo do jogo da altitude. Mas eu não podia deixar de perguntar sobre a questão da bola aérea mais uma vez. Por quê? Não só bola aérea, bola parada. No primeiro tempo o Flamengo teve uma bola na trave, todos os jogadores dentro, né, da área e ninguém na entrada da área, teve a finalização na trave. E o lance do gol, apesar da bola vir do Alan, de qualquer maneira o Ed também demora a sair de qualquer maneira. Para mim já está virando um problema crônico, minha opinião. Queria saber o que vocês estão pensando em relação a isso, como é que está o treinamento, para poder parar com essa situação que está preocupando muitos torcedores do Flamengo. Obrigado, tá, Matheus? Penso que a gente fez um bom jogo defensivamente na bola aérea em cima de uma equipe que tem bons cabeceadores e bons batedores, né? A falta no primeiro tempo foi um lance mais circunstancial, bem aproveitado pelo adversário, uma bola rápida, uma finalização com pressão, acabou acertando a trave, feliz. E um pouco de infelicidade nossa no gol deles, ali da bola bater no Alan e sobrar pro jogador deles, mas a gente uma coisa que a gente está trabalhando constantemente. A gente tem evoluído, tem melhorado, vai continuar melhorando, mas não é um bicho de 7 cabeças assim, não é um temor tão grande. Matheus aqui, boa noite, Kleber, Marcos Martins do canal da KSRN. Eu queria uma avaliação de vocês sobre o desempenho do Flamengo, especialmente nesse recorte recente, né? A vitória contra o Bolívar, a vitória contra o Palmeiras na Copa do Brasil, vitória de hoje, e algumas derrotas para o São Paulo, para o Palmeiras fora, para o próprio Bolívar também fora, Botafogo. Como vocês avaliam o desempenho coletivo do Flamengo nessa última sequência? É muito extenso esse momento, né? A gente não consegue nem voltar tanto assim, porque a gente estava saindo do jogo de La Paz, entrou num treino que a gente fez na sexta-noite, muito bom, até o Matheus reforçou com o grupo, a gente foi à noite para o clube, fez um bom treino, no sábado a gente conseguiu trabalhar a estratégia para esse jogo, era um jogo importante para a gente seguir junto ali nas primeiras colocações, com um adversário que é difícil, já foi difícil para a gente, ano passado a gente ganhou 1-0 aqui, se não me engano, também um jogo duro, lá foi empate nesse ano, a gente conseguiu uma vitória boa hoje, uma vitória que a gente finalizou muito, né? Se não me engano foram 14 finalizações, 7 no gols, isso é importante e a gente tem que valorizar, e assim como a gente gosta de falar e tem que pensar e tem que trabalhar jogo a jogo, fica muita gente voltar para trás, né? O jogo da Bolívia, voltando no último, a gente fez uma estratégia, segundo tempo a gente com as linhas bem apertadas, bem juntas, a gente deu pouca possibilidade para o Bolívar, conseguimos sair de lá, que é muito duro jogar lá, tivemos boas chances, poderia ter feito o primeiro gol, né? E aí estaria mais tranquilo, e aí já caindo nesse jogo duro também que a gente consegue uma vitória. E se a gente começar a voltar para trás, a gente volta, a gente olha, a gente analisa para ir melhorando, né? O Matheus falou agora da bola parada, mas a gente tem uma decisão já na quarta-feira, né? E é isso que a gente tem que já chegar amanhã no clube, avaliar o nosso jogo de hoje para ver os nossos erros, os nossos acertos e trabalhar para esse jogo do Bahia. Então tem que ser assim. Boa noite, Matheus. Boa noite, Kleber. Sem dúvidas, algo que tem sido uma grande pedra do sapato do Flamengo é o aspecto físico, né? O Flamengo está sofrendo demais e vem de um jogo na altitude. Visando o jogo contra o Bahia pela Copa do Brasil, temos um jogador que não vai poder atuar, que é o Carlinhos. E hoje a gente teve o Bruno Henrique jogando a partida toda. Queria saber como vocês têm administrado esses minutos e se o Bruno Henrique jogou a partida toda para ganhar ritmo para esse jogo contra o Bahia. A gente está em 3 competições, a gente tem um grupo muito bom e a gente tem que tomar decisões. E aí, em cima disso, para cada jogo, a gente procura tomar as melhores decisões para sair com os melhores resultados possíveis.
E o Bruno é uma opção de 9, sim. A gente ainda está aguardando o Pedro para ver como é que está a recuperação dele. O Carlinhos hoje não estava se sentindo bem também, então acabou não entrando mais por uma questão médica para ser a opção assim, durante o jogo. Mas em cima disso são essas circunstâncias que nos levam a tomar as decisões. E além do Carlinhos, a gente perdeu o Alan, né, pelo terceiro cartão. Né? Temos sem esses 2 jogadores para quarta-feira, mas já tem aí retorno de Nico, né? E o grupo está sempre forte, a gente está sempre trabalhando e utilizando os jogadores que a gente tem, que o Flamengo nos dá essa condição, né? E vamos fortes também para quarta-feira. À direita aqui. Matheus, Kleber, boa noite, parabéns pela vitória. João Pedro Fragoso, Jornal Globo. Matheus, eu sei que vocês não gostam de falar de jogadores de forma individual, mas eu acho que por se tratar de uma reestreia, eu queria te perguntar qual foi a sua avaliação da atuação do Michael, assim, além da consciência tática, eu fiquei com a impressão de que ele pode entregar uma imprevisibilidade em relação à movimentação e uma dinâmica que podem ser importantes para o time. Obrigado. Jogador que tem característica de drible e finalização sempre vai trazer algo um pouco diferente para a equipe, e aí foi o que ele conseguiu trazer para nós. E além disso, os movimentos de último terço, entrada de área, participação em bolas de cruzamento, são uma marca dele, são uma característica que ele vinha fazendo no Hilal, o que ele fez no Flamengo e o que ele fez pela carreira inteira. Lógico, alguns ajustes e ele vai ainda desenvolver mais ainda por começar a conhecer mais o nosso elenco, saber como... estava ele e o Léo conversando no vestiário, no intervalo, situações específicas de passe em profundidade, passe por dentro, de movimentações, eles fizeram um treino junto, mal e mal um treino junto. Então fez uma grande partida, feliz por ele voltar bem e estar disponível e ter entregue, feito gol, mas se entregue para a equipe, que é o principal. Um cara que amadureceu muito, né? É um cara que contagia. Nossa chegada lá na sexta-feira, muito derrubado pela viagem, ele com o astral lá em cima. O treino foi muito bom do pessoal que ficou e os que não jogaram lá, né? E com a participação dele. Então, é uma peça importante para a nossa sequência aí de jogos. Boa noite, Matheus. Boa noite, Kleber. Tudo bem? Sidão Marinho da Litoral News. A gente está vendo o Flamengo se reforçando no mercado, vai aproveitar bastante esse finzinho de janela. Já trouxe o Michael, deve trazer mais 3 jogadores. Ainda tem aqueles jogadores que vão voltar de lesão, vocês citaram alguns que já vão voltar agora. Vocês acreditam que essa pode ser a solução para esse calendário bem desgastante, onde o Flamengo está vivo nas 3 competições, ou que seja o elenco com peças novas que estão chegando e também com aqueles que vão voltar de lesão? Obrigado. Penso que a solução para o calendário esse ano não tem mais, né? O ano que vem, no início do ano, os clubes, a CBF sentar e procurar organizar uma maneira que preserve um pouco mais a saúde e a qualidade do espetáculo. Agora traz um acréscimo para nós, né? Para o nosso elenco, para o nosso grupo. A gente não gosta de ver ninguém machucado. Então, quando a gente, primeiro pela saúde do atleta, por o atleta, porque é muito complicado chegar lá, ver o atleta no DM, se cuidando, se tratando, fazendo o máximo para estar disponível e por circunstâncias algumas que a gente nem vai ter ainda nessa temporada. Então a gente quer o nosso elenco mais saudável, mais forte, para que a gente possa tomar as decisões em cima de cada partida que a gente tiver na frente. À direita aqui. Matheus, Kleber, boa noite. Matheus, queria te perguntar, porque na verdade, um pouco fora do jogo, né? Você teve esse desafio de comandar o time hoje, mas é claro que não só para toda a comissão técnica, mas acho que para você ter um impacto maior no caso do Tite hospitalizado e toda uma dúvida em relação a ele, recebeu alta ontem. Mas como é que é para você que é filho, teve esse desafio de comandar, como é que foram esses dias, como é que você conseguiu se equilibrar aí entre o trabalho aqui no Flamengo, a preocupação com seu pai, como é que foi? Foi foda. A circunstância inteira foi muito difícil, assim, no geral. Agora eu tenho que ressaltar o Kleber, a comissão técnica inteira, esses caras que estão comigo, com o pai no dia a dia e que se entregam ao máximo. Então, o Kleber, o Bruno, o Lucas, o Vinícius, o César, o Luiz, toda a comissão técnica, o Fábio, eles que me ajudaram demais nesse processo. Me ajudaram a me acalmar quando precisava, a trocar ideia e seguir o trabalho que a gente faz com o homem, que a gente sentiu falta dele, sente falta.
E o mais importante de tudo é quando ele chegou em casa, voltou do hospital com a minha mãe, eu vi que ele estava bem. Eu vi ele com um semblante bom, eu senti ele... Falei para eles, acho que eu consegui transmitir até quando eu falei que ele estava bem. Foi quando eu consegui ter um pouco mais de conforto e tranquilidade para depois seguir o trabalho, sabendo que esses caras aqui iam dar o respaldo para o grupo todo e para mim, que também estava precisando. Mais 12. Oi, Kleber. Oi, Matheus. Boa noite. Um pouquinho do que você falou é basicamente a minha pergunta, eu vou contextualizar. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre superação e o verbo superar do Flamengo nessa temporada. Principalmente ali, tem vários momentos, né? Copa América, o time ficou daquela forma, perdeu vários jogadores, aí a turma volta da Copa América, tem esse momento, vocês perdem um monte de jogadores contundidos, alguns que nem vão mais jogar esse ano, o Cebolinha, o próprio Vinha. Hoje foi um caso de superação, porque o comandante da comissão estava fora e o Flamengo está nas quartas de final da Copa do Brasil, está nas quartas de final da Libertadores, está ali no grupo de cima, no pelotão bem de cima do Campeonato Brasileiro. Eu queria saber essa superação, como é que é essa superação do grupo, de vocês, do elenco, do trabalho no dia a dia, e quantas vezes esse verbo superar já foi dito por vocês aí em reuniões, em palestras, enfim, palestra antes de entrar em campo? É valorizar o interno, né, cara? É valorizar os nossos atletas, é valorizar o nosso grupo de apoio que está no dia a dia, é valorizar a comissão técnica, o staff, valorizar a direção que nos dá a condição de trabalho, valorizar aquele torcedor que vem, que apoia, hoje com chuva veio aí e apoiou, e a gente precisa disso, né? Aqueles que dão apoio, aqueles que estão junto. O Flamengo é uma nação, o Flamengo é grande, o Flamengo vem de dificuldades nos últimos anos agora, principalmente no último ano, e agora a gente está aí com todas essas dificuldades que tu colocaste, né? E até de encontro à pergunta que ele tinha feito antes da gente voltar e não ter uma performance também de um altíssimo nível que a gente gostaria, né? Também que tivesse, mas com os problemas que a gente teve. Foi naquele período de Copa América, foi agora nesse período com a perda aí, que o mais que a gente sente é a perda do Cebolinha e do Vina, que é a questão de saúde. Isso é muito ruim para o grupo, tu perder 2 jogadores, né, para a temporada, né, e a gente está superando, a gente está trazendo. Então é a gente cuidar da gente, é a gente cuidar de nós. É a gente todo dia trabalhar com dedicação, todo dia se ajudar, todo dia buscar uma estratégia, buscar força, pensar no jogo seguinte. É um pouquinho de descanso agora e amanhã a gente já está no clube trabalhando para seguir. São 3 competições, são competições de alto nível, são competições que os clubes estão muito bem, tem muitos clubes bem no momento no Brasil, né, e que estão disputando essas competições. São jogos duríssimos e a gente tem conseguido aí resultados importantes, às vezes não vitória, mas também classificações importantes, como foi na Libertadores e na Copa do Brasil. Só complementando essa superação e a entrega no dia a dia, e vocês podem falar que a gente não jogou bem em algum jogo, que a gente perdeu. Agora, todos os jogos vocês viram a nossa equipe se entregando até o final. A gente fez o gol aqui no final contra o Bolívar, a gente gerou situação lá contra o Bolívar. A gente teve um momento difícil contra o Palmeiras, sustentou e até o final se entregando. Essa equipe vai se entregar, vai se doar até o final. E isso a torcida pode ter certeza. Por quê? Porque faz no dia a dia. A última pergunta. Matheus, Kleber, boa noite. Mauro Santana, do canal Mauro Santana. E mesmo com os problemas físicos e as lesões, não adianta. O Flamengo vai ter que trocar o pneu com o carro em movimento, porque já tem uma partida importantíssima na quarta-feira diante do Bahia, e no contraponto da questão física do Flamengo, o Bahia tem na parte física um de seus diferenciais. Não jogou no último meio de semana, pressionou o Botafogo, apesar de não ter ganho, mas parece que o melhor jogador foi o goleiro John, e sabe que precisa fazer o resultado em casa, para não depender de decidir no Maracanã, no dia 12. Mesmo com todos esses problemas, e sabendo que o Flamengo precisa apresentar uma evolução imediata diante de um adversário perigoso, qual é a alternativa desses 3 dias que o Flamengo tem de preparação? 2, aliás, né? O primeiro é recuperar os atletas, porque a gente também vem dessa situação, né? A gente jogou na quinta, lá na altitude,
o Red Bull jogou na terça. Né? E faz parte, não adianta, a gente faz essa análise. Mas a análise mais profunda é estudar o Bahia, fazer estratégia para o jogo, primeiro jogo fora, diferente das outras situações, né? Recuperar os nossos atletas, né? A gente vai ter no treino de terça pela manhã um tempo muito curto, né? De hoje à noite. Vai ter dado 36 horas. 36 horas, então usar descansar, vídeo, usar conversa, usar tudo descansar, que a gente pode usar. Vídeo. Descansar, né? E ir pro jogo. Ok. É isso aí,